Bispo Rubens foi aquele homem corajoso que teve a coragem de me mandar para cá. Eu, um jovem, tinha umas ideias muito estranhas naquela ocasião ainda, assim, tal. Mas eu falando uma coisa séria, hoje é o dia de nós sermos abençoados. Porque a bênção é sempre assim. Ela vem do maior para o menor. Ela não faz o caminho contrário, ela vem do maior para o menor. E nós estamos recebendo aqui o pai dessa igreja, pastor da igreja da Matriz, a gente chama Nova Iguaçu, é a Matriz. E ele vai nos abençoar hoje com essa palavra. Amém? Fique à vontade então, meu bispo. Fica à vontade. Boa noite, irmãos. Quem está dormindo, diga amém. É um prazer enorme estar aqui novamente. E mais uma igreja nossa também está aniversariando. Pastor Gilson também está aniversariando neste mês. É bom nesse período de aniversários, né? Eu não sou muito chegado a aniversário, não. Nem da minha data de nascimento eu sei, mas eu esqueci. E nem quero lembrar porque a gente vai, cada ano que passa, quando você tem 15, está querendo chegar a 20. Mas quando você passa de 50, meu filho, aí o carro começa a agarrar nas areias de Faraó lá. Então a gente começa a ficar meio preocupado, né? Mas é sempre bom a gente estar vivo, né? Eu agradeço a Deus. Tem uma boa notícia para você. Quando você chegar lá, você vai contemplar. São Pedro está com a barba arrastando no chão. Ele anda assim pisando na barba. Estive lá pertinho dele. Aí ele olhou para mim e falou: rapaz, vou te dar uma boa notícia. Você não está nem na reserva. Pode voltar. Mas a verdade é que eu tive realmente muito mal. A minha mulher, coitada, fiquei preocupado. Eu não sei se ela se alegrou. Porque diz ela que não sei. Mas ela pensou seriamente em ficar sozinha. Porque eu tive realmente muito mal. E Deus me abençoou e consegui sair fora da dona. Essa dona é muito perversa, é dona Covid. Ela pega pesado com a gente, né? Mas tudo passa nesta vida, tudo passa, não é? Queria convidar você a mudar de posição. Isto, vamos ficar de pé no instantinho. Dia de festa, não é, irmãos? O que se fala dia de festa? Eu fiquei pensando, eu estou pregando na igreja algo diferente, não sei se você me ouve. Alguém aqui tem ouvido, assiste nossos cultos? Alguém aqui? Só três aqui. Que é isso, rapaz? Eu, hein? O que você tem contra mim? Estou falando sobre o caráter cristão. Algo que é muito importante. E hoje pela manhã eu terminei falando sobre a vida de José. E eu preguei sobre... Se você quiser, pode ir localizar lá e assistir. Um coração sem rancor. Um coração que não guardou ressentimento. E mais tarde uma pessoa ligou para mim e falou: preciso conversar com o senhor, porque eu fiquei em casa, mas fiquei chorando o tempo todo que o senhor mexeu comigo e eu tenho que confessar ao senhor um negócio. E a palavra me pegou em cheio aqui, eu digo, que bom. Porque, na verdade, a gente precisa da palavra, né, irmãos? A palavra de Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Nossas igrejas, eu estou muito feliz com as nossas igrejas. Louvado seja Deus pelas nossas igrejas. Eu sou uma pessoa muito reservada, não sou político, não gosto de política, não converso política. Eu sou um sacerdote. E como sacerdote eu me reservo o direito de não entrar nem para conversar em política. Porque eu creio que não é a minha praia. Quem quer ser político pode ser, mas eu não gosto, não sou. E eu faço o que a Bíblia diz. Não interessa se é Paulo, Pedro ou João que vai para o poder. O que eu faço é o que a Bíblia diz. Orar pelas autoridades constituídas, seja ela quem for. Esse é o meu trabalho, é assim que eu penso.
e não tenho nada com o que você pensa. Então você não tem que ser igual a mim, que eu sou único. Mas essa minha posição é essa. Não gosto de política. Não tive, lá na igreja tínhamos candidato a política e alguns lá se candidataram, mas não fala nada, não faço anúncio, porque eu creio que a igreja não pode misturar. As coisas de Deus devem ser separadas. Falando em festa, eu queria convidar você para as bodas de Caná da Galileia. Vamos ver se você abre a Bíblia. Pode abrir, você sabe onde está escrito? Eu sei que você é bom de Bíblia, já vai saber, já vai abrir, já está até abrindo no texto, não já? Capítulo 2. Já adiantei para você. Vamos lá, pode abrir. Eu estou vendo gente mexer para lá e para cá, mas está olhando para mim. Evangelho de João. Eu estou olhando aqui se esse paletó é o mesmo da calça. Eu estou aqui estranhando. Peguei lá no armário, vesti a calça. Depois, será que eu me der? Acho que é. As bodas de Caná da Galileia. Porque hoje é dia de festa, não tem bolo, mas o bolo vai acontecer no dia 2. Pastor Alves vai oferecer bolo para todo mundo na vigília. E quem vai comer bolo, diga amém. Pronto aí. Resolvi o seu problema, Alves. É só você comprar. Não corra. Vamos ler, acompanhe a leitura. Eu faço uma leitura bem devagar. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para este casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, palavra forte: fazei tudo que ele vos disser. Leia comigo mais uma vez o versículo 5. Então, leia todos. Então, estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. O centro da mensagem está no verso 11. Leia comigo. Todos, verso 11. Com estes, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nosso Deus e Pai, esta é a tua palavra, e diante de mim estão as tuas ovelhas. A nossa função como pastor, irmãos, é pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados para outros motivos. Podemos até fazer algumas coisas, mas
A base do nosso chamado como pastor é para ministrar o Evangelho. Pregadores do Evangelho, essa é a nossa função. E nem sempre nós pregamos e nem devemos pregar aquilo que as pessoas gostam. As nossas mensagens, às vezes, elas chocam um pouquinho, porque nós não economizamos as verdades bíblicas. É preciso que se fale as verdades que a Bíblia registra, porque nós precisamos cada dia aprender com a própria palavra de Deus. E eu começo a dizer que a vida cristã não consiste só no que nós fazemos. Não é tão importante, é também, mas na grandeza da nossa obediência aos princípios, à palavra de Deus. Este é o segredo desta palavra. Portanto, a pessoa diz, mas eu faço isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Um pastor chegou para mim reclamando que eu trabalhei nessa igreja tanto tempo, fiz tanto aqui. Eu digo, eu estou com 42 anos e ainda não fiz tanta coisa. E você muito menos fez tanto? Porque a pessoa quer se valorizar. Não existe isto. Eu vou trabalhar até o final da minha vida, não sei quanto tempo eu tenho pela frente, espero que seja alguns bons, longos anos. E se alguém aqui não está gostando da vida, me fale, porque eu tenho uma oração muito boa para você ir primeiro do que eu para cima. Só que eu negociei com Deus, para Ele me dar o restante da sua vida para mim. Então, se você quiser, no final da reunião, para fazer a fila aqui, ó, eu vou orar por você. Porque a vida é um presente de Deus, né, irmãos? Eu estou com 87 anos de idade, não parece. Se qualquer companhia de terno quiser fazer propaganda, eu estou às ordens. Esta semana, domingo passado, o meu neto ficou noivo. Meu neto tem 25 anos e ele ficou noivo. E nós fizemos, eu tenho uma casa lá em Teresópolis. E a pessoa diz, não é casinha, não, eu tenho uma casa. Tem gente que tem vergonha de falar onde mora. Não, eu tenho uma casa. Minha casa é uma casa, não é simples, é uma casa. Ela tem 780 metros quadrados. É um casarão. Enorme. Então foi todo mundo para lá. E meu neto foi ficar noivo lá. Chegou, levou o pai da noiva, a mãe da noiva. E na hora que eles foram ficar noivo, ele chegou, ajoelhou aos pés do pai da noiva. Ajoelhou mesmo. Aí ele olhou, moleque, o que você quer, moleque? Falou com ele. Eu quero casar com a sua filha. Assim mesmo, olha o pedido aí que ele fez. Aí ficou de pé, se abraçaram, que ele é muito amigo no outro. Ele ficou numa alegria tremenda e vai casar já dia 23 de dezembro. Casamento rápido. E ela está bem, não aconteceu o que você está pensando, não. Ela está bem. Não, porque a pessoa tem que fazer correndo o casamento, não, lá não tem, lá não tem esse negócio não, lá é casamento de crente. Mas eu fiquei tão feliz de ver o meu neto, né, chegar a esse ponto, né? E ele está fazendo um curso intensivo a partir de janeiro, e ele deve não estar na nossa igreja, ele está numa outra igreja, e ele está sendo chamado, mais um grupo, para se preparar para o futuro, porque ele realmente, tudo indica que será um ministro da palavra de Deus, e eu assino embaixo para ele. O segredo que eu quero dizer para os irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades para expressar a nossa fé. Nós estamos precisando com urgência, irmãos, nós cristãos precisamos aproveitar as oportunidades para expressar a nossa fé e também o nosso testemunho. É isto que Jesus fez nesta festa. Ele foi para esta festa e nesta festa ali ele pôde expressar quem era ele. E ficaram sabendo que tinha na festa uma pessoa importante e souberam quem ele era. Então, vemos que, apesar da festa ser dos noivos, o destaque não foi os noivos, mas o destaque maior foi para o Senhor Jesus. Eu achei lindo esse texto quando eu li com esta compreensão. Ele era o principal.
E esse problema de vinho aqui, eu descobri uma coisa, que toda pessoa que bebe, nos primeiros goles ele bebe, ele sente o cheiro do vinho, né? Sacode assim. Eu não sei, alguém aqui bebe vinho? Levante a mão. Pô, ele fica com vergonha, não. Ninguém bebe vinho aqui, não? Bebe vinho, né? Agora, você que bebe vinho, me explica o negócio. Por que eles pegam o vinho e fazem assim? Porque depois que você bebe a primeira, da terceira, quarta, você não sabe gosto de mais nada. Por isso é que a festa foi assim. Eles deixavam o vinho pior para o final, porque quando o cara já está cheio de vinho, não sente mais nada. Qualquer um serve. Foi por isso que eu olhei esse texto, então eu aprendi mais um segredo, né? E Jesus, então, esteve ali naquela festa. Aproveitando as oportunidades, nós vemos dentro desse texto um grupo qual Jesus estava formando. E eu gostei de ver esse detalhe, irmãos. Jesus aproveitou aquela oportunidade, fez um milagre, mas o milagre maior não era aquele, era a formação dos seus discípulos. Porque ele era o formador e ele levou os seus discípulos para serem orientados, informados a respeito desse movimento dele. Portanto, dentro desse grupo que Jesus estava ali formando, por quê? Porque a turma do vinho ia voltar para casa. A turma da festa ia terminar, ia embora, chegava, e a festa naquele tempo durava 7 dias. Portanto, não sei se a noiva ficava vestida de noiva 7 dias. Era assim? Não sei se era. Mas você já imaginou? 7 dias. E então, aí tinha que ter vinho para aqueles dias todos. E eles ficavam ali tomando seu vinho. Então, mas Jesus estava ali com eles para preparar. Ele levou seus discípulos, porque ele queria a formação deles. Portanto, os convidados iam voltar para casa, iam viver a sua vida, mas a grande lição foi do poder de Jesus. Quando ele chegou aqui, transformou, e diz o verso 11, volta para o verso 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja que como é importante a formação. Quando nós temos os nossos filhos, o que é que nós fazemos? Nós formamos os nossos filhos. Na quinta-feira passada eu fiquei muito feliz. A minha filha fez uma palestra para uma média de 200 mulheres na igreja. E ela falou sobre contentamento. Ela é formada em psicologia e tem outra formação também, mas chamaram ela para fazer lá na igreja. E ela falou, fiquei tão feliz como pai de uma filha que eu formei desde o início. Todas duas são muito preparadas e são cristãs. Meus netos são cristãos. Meus 2 genros, cristãos. Por quê? Porque Deus abençoou a minha geração. Eu queria, nesta noite, que você curvasse a cabeça agora. Pai querido, eu quero abençoar, com as bênçãos de Jesus, as gerações dos irmãos que estão aqui. Seus filhos, seus netos, genros, nora. Senhor, eu te peço esta noite em teu nome, que estas gerações aqui representadas sejam abençoadas, para serem testemunhos do Evangelho de Jesus. Senhor, guarda esta geração com a tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Então eu estou grato a Deus pela minha geração. A minha geração está toda ela servindo a Deus. E isto me alegra de uma maneira muito especial. Estão dando aula. Eu tenho um marido da minha filha mais velha, ele é professor, faculdade federal, e ele é que faz essas Olimpíadas. Ele esteve lá na Coreia, esteve no Japão, fez a do Rio de Janeiro e já vai fazer a da França. Ele normalmente é convidado
porque ele fala 3 ou 4 idiomas e ele vai para preparar quem vai trabalhar. A única coisa que para mim, coitado, eu tenho muita pena dele, ele fica 3 meses ganhando 350 euros por dia. Que tristeza, né? Minha filha gosta, quando ele volta é uma alegria, né? E eles pagam bem, mas ele é uma pessoa cristã, uma pessoa formidável, e de quebra ele traz para mim uns perfumes também. Porque se ele não me agradar, vai ser mal para ele, né? De lembrando mais uma vez, pastor não é profissional, ele é um sacerdote. Pastor não é profissional. Nós somos sacerdotes. E é preciso a gente botar isso na mente, que às vezes as pessoas querem pensar que o pastor é outra coisa, nós não somos. É preciso que a gente, irmãos, eu falo essas coisas para que você entenda que eu valorizo o que eu sou. Se há alguém que eu valorizo o que eu sou. Conversando com a minha mulher esses dias agora, vindo de casa, dirigindo, porque depois de 57 anos de casado, você tem que conversar muito, né? A conversa melhora a beça. 57 anos de casado com a mesma mulher, e ela ainda diz que me ama. Não sei a razão, mas isso é outra coisa. Talvez não seja para não me perder ou para me agradar, mas ela é uma pessoa formidável. Já viu falar numa pessoa formidável? Minha mulher é uma pessoa espetacular. Só o fato de me aguentar já é uma heroína. Se você olhar para esse texto, olha para o texto. O que é que a mãe de Jesus fez? Obediência. Repita comigo. Obediência forma os fortes. Quantos querem ser fortes? Obedeça a palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. Porque os fortes obedecem a palavra. E isto é aplicável a cada etapa da nossa vida. A mãe de Jesus disse para eles, o meu filho está aqui. Na hora que eu fiquei olhando esse texto com muito cuidado, porque eu comecei a observar aqui, porque a mãe de Jesus, afinal de contas, ela era a mãe de Jesus. E quando o pessoal faltou vinho aí, ela disse, tem meu filho está aqui, ó, meu filho. Mas Jesus disse para ela o quê? Mãe, o que está escrito aí? Leia que eu quero ouvir. Mulher, que tenho eu contigo, e diz mais o quê? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deve ter dito assim, mãe, dá um tempo. Não é isso? Não é assim? Mãe, dá um tempo. Espera aí. Não é assim não, vamos aguardar um pouquinho mais. Espera um pouquinho. Portanto, ela disse, meu filho está aí, mas ele não era o centro, ela não era o centro. O centro da festa era Jesus. Era ele que ia fazer toda a média da festa. Então deve ter dito, não, segura aí mamãe, espera um pouquinho. Jesus os levou para a obediência, ouça bem isto. Eu hoje li um versículo de manhã muito importante na Bíblia. Gênesis capítulo 41. Obediência, irmãos, é algo que nós não podemos abandonar. Eu tenho me prendido muito a esta palavra para a igreja. Obediência deve ser a base da nossa vida. Há coisas na Bíblia que eu não gosto, mas a Bíblia fala que tem que ser assim, porque ela mexe com a nossa estrutura. Capítulo 41 de Gênesis, verso de número 55. Olha o que está escrito aí. José tinha sido chamado, Faraó deu a ele toda a autoridade, toda.
Falou, você é dono de tudo, eu aqui vou te dar o meu anel, você vai ser o chefe. E em dado momento, agora nesse texto aí, veja, 41, verso 50, deixa eu ver aqui na minha agenda que eu anotei aqui, 55, mas eu leio 54. Começaram a vir 7 anos de fome, como José havia predito, e havia fome em toda a terra, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Faraó não tomou o lugar de José. Ele é o homem. O que é que nós entendemos com isso? Princípio de obediência, que é algo que a pessoa tem grande dificuldade. Até em casa com seus filhos, você manda fazer uma coisa, o filho diz, mamãe, para quê e por quê? Não é assim? É um princípio que nós não podemos abrir mão. Eu tenho lutado com isto na minha vida inteira. E tenho procurado obedecer. E eu tenho procurado me manter dentro dos limites que Deus me ordena. A minha vida tem que ser assim. Temos vários pastores na igreja, cada um tem o seu horário de pregar. Eu respeito o horário deles. Sento lá para ouvir pregar, porque eu quero fazer deles homens para servir a Deus, não para servir a mim. Então, princípio de obediência, eu não posso tomar a frente deles. A igreja, agora eu vou dizer algo que eu não queria dizer, mas vou dizer. A igreja tem sido contaminada pelas influências da sociedade. Este é um dos problemas. E Álvaro levantou ali a sobrancelha. A igreja tem sido contaminada por esta sociedade. E tem muitos pastores que eles estão tentando ser igualzinho ao mundo. Corta o cabelo aqui todo aqui, deixa só aquele tupete. Pastor moderno, a gente não tem esse problema, graças a Deus. Estou falando com quem é igual a mim ali. Eu fiz um casamento de um camarada, você não acredita. O camarada foi para o casamento sem calçado de sapato, sem meia, com a calça aqui no meio da canela, um paletózinho que não cabia, nem ele estava. Aí me falaram, não, mas isso agora é a onda. Rapaz, casamento é um dia único na vida da gente. Casamento é uma... Meu Deus do céu, é o dia único. Não é verdade? Aquela fotografia fica para a eternidade, né? Aí você tem uma noiva toda bem arrumada, aquele vestido comprido, que ela entra na igreja, o véu ainda está lá na rua, dentro do carro, né? Não é assim? Aí vem um camarada com aquela calça curta, meu Deus do céu, sapato sem meia. Eu digo, esse cara está... Onde é o piquenique? Eu espero que alguém que vai casar aqui agora não faça isso não, por favor. Mas a igreja ela tem tentado ser igual ao mundo. E a igreja não é igual ao mundo. A igreja é outra coisa. A sociedade, então, tem influenciado em muito as igrejas. E tem pastores que não estão resistindo a esta tentação, tirando o foco do evangelho e tentando ser igual ao mundo. E pregando um evangelho sem vida, sem poder, um evangelho que não transforma as pessoas, mas acomoda as pessoas, pensando que é crente dentro da igreja. Vida cristã não é isso, irmãos. Vida cristã é compromisso. Afinal de contas, nós estamos aqui sendo preparados para a eternidade. Só ouvi um glória a Deus.
Não, eu quero ouvir mais glória a Deus. Você já pensou? Nós estamos sendo preparados para habitar na presença do Senhor da glória. Isso é fantástico. Esta é a minha experiência, a minha esperança que eu tenho. Um dia eu estarei na presença do Criador destas lâmpadas, que deu tudo isso aqui. Eu estarei lá. Então nós estamos sendo preparados para isso. O mundo não é assim. O mundo é diferente. E como isto influenciam as pessoas? Como as pessoas são movimentadas por este mundo? O Evangelho, eu jamais vou deixar de pregar que o Evangelho cura, salva, transforma, batiza com o Espírito Santo. Eu não vou nunca deixar de pregar esse Evangelho. Porque este é o Evangelho que Jesus mandou. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. É o que a Bíblia diz. Então, às vezes, a pessoa quer pregar um Evangelho para as pessoas, ser agradável às pessoas. O Evangelho não é para agradar, o Evangelho é para transformar. O Evangelho é que ajusta o ser humano, né? Você quer ver uma coisa que eu vou falar com você? Eu vi aqui quantos casais. Casamento tem tudo para dar errado. Certo? Concorda comigo aí, alguém? Casamento tem tudo para dar errado. Porque você não conhece a moça. Ela não conhece você. Aí começa daquele negócio aí, um namorozinho, um olharzinho assim meio esperto, né? Ana? Aí chega devagarzinho, né? Aí casa. Eu nunca contei toda a minha vida para minha mulher. Não vou perguntar se você já contou, não vou te botar nessa fria, né? Ela não sabe nada da gente, não é verdade? Sabe superficialmente, mas também você não sabe nada sobre ela. Por que dá certo o casamento? Me responda. Por que dá certo? Porque quem faz o casamento é o Senhor. É Ele que casa a gente, né? Você diz assim, eu me casei, você não se casa. Te casaram. Te casaram, foi Álvaro. Eu lembro do casamento de Álvaro. Milagre de Deus. $35, mas eu lembro. Você era bem namoradozinho. Você sabe por causa de quê? Porque ele era normal. E é. Não está gravado não, né? Eu namorei muito. Era meu esporte preferido. Opa, calma. Eu namorei muito. Teve uma época que eu estava frequentando a casa de 2 moças. Esse pastor. A minha mulher não sabe disso. Porque não foi com ela. Eu namorei antes. Mas eu era muito cara de pau. Mas entrou na minha vida um homem de Nazaré chamado Jesus Cristo. Ele entrou e transformou. Mudou a minha história. Ele mudou a minha vida e me chamou. Eu quero você. A minha mulher, estou contando assim para você entender. A minha mulher me namorou, eu ainda era incrédulo. Porque ela disse, eu não quero casar com pastor, nem com ninguém de igreja. Que o pai dela e a mãe obrigavam a querer, só pode casar com crente. E ela conheceu essa beleza aqui.
com 20 anos de idade, Elvis Presley da época. Mas graças a Deus que Deus castigou ela. Deus não deu a ela um rapaz da igreja, deu um bispo. E ela até hoje fala assim, rapaz, eu não queria saber de crente, como é que eu... Pois é, mas eu era muito charmoso. Aí ela caiu na minha. A vida é assim, queridos irmãos. O evangelho é que muda a gente. Este evangelho que transformou a sua vida, é este evangelho que nós vivemos. É este evangelho que traz vida. É este evangelho que traz esperança. É este evangelho que dá uma visão nova para o ser humano. É este evangelho que nós vivemos. Já estou com óculos aqui, quero botar outro em cima. E agora eu quero dizer, pastor Álvaro e pastores, da minha gratidão a Deus e os nossos pastores, os quais eu tive o privilégio de acreditar em vocês e saber que as nossas igrejas, que são filhas de Nova Iguaçu, não se desviaram do evangelho. Minha palavra de gratidão a Deus por você, por Irã, por pastor Gilson e todas as nossas igrejas, pastor Zezé, muitas igrejas, as nossas igrejas não perderam o alvo. Elas continuam pregando o evangelho. E isto me deu uma alegria muito grande ao chegar aqui esta noite, ver a igreja e pensando nisso, né? Tem sido fiéis aos valores bíblicos. Isto para mim é prova de que Deus abençoou o nosso ministério e eu creio que Deus vai levantar no seu meio muitos outros homens, pastores, que vão seguir com esta obra. E o nosso desejo é que você siga dentro deste perfil, tem sido fiéis aos valores bíblicos, mantendo as igrejas dentro da palavra de Deus. Parabéns, pastor Álvaro, 35 anos, a igreja não era o que é hoje, nós éramos aqui um lugar cheio de sapo. Você não lembra disso aqui? Alguém lembra do início dessa igreja aqui? Aqui era sapo puro. Era uma orquestra melhor do que essa turma aqui. Não, melhor não era. Não era? Já viu como é que sapo faz? Isso aqui era assim. A gente entrava aqui com medo. Mas foi o lugar que Deus nos deu. E eu hoje, quando eu cheguei, estava pensando, na hora que ele desmanchar aquilo ali, fazer uma praça ali, vai ficar muito lindo. A pessoa entrar ali, botar uma iluminação para a rua. Jamais no dia de casamento. Quantos aqui pretendem casar? Levante a mão. Pretende casar? Só 3 ou 4. Quantos aqui pretendem casar? Levante a mão. Fique de pé. Fique de pé, não? Não acredito que só você. Devagar tá igual a pipoca levantando. Mas ninguém aqui pretende casar um dia? Só você. Levantou outro. Né? É que eu quero orar por vocês. Já imaginou se ele tirar aquilo ali, a entrada da noiva vai ser uma coisa, que filmagem. Hein? Você entrando lá, aquela olha a outra, eu gosto. Senti firmeza. Ô Lília, você não levantou não, Lília? Hein? Que desânimo, Amanda. Levanta, Amanda. Rapaz, continua para eu levantar. Já imaginou? Vai ficar uma filmagem linda. O pessoal vai passar. Como é que ela está chique, meu Deus. Já imaginou? Vai ser uma boa. Querido Pai,
Eu quero abençoar estas vidas que têm propósito no coração. E a tua palavra diz que aqueles que têm propósito, o Senhor abençoa. Então eu te peço em nome do Senhor que abençoe o propósito destes teus filhos, que ficaram de pé e pretendem casar e ter a sua família. Eu os abençoo para que isto aconteça na vida de cada um dos teus filhos. Faço isso em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Parabéns pelo seu casamento que vai acontecer. É assim que funciona o negócio, né? É assim que funciona. Eu tinha muita vontade de casar. Só não podia casar porque eu fui namorar uma moça, aqui eu sou casado, e ela era de uma família que tinha recursos, e eu era pobre. E o pai dela falou que não queria que a filha casasse com pobre, que não queria que a filha dele carregasse lata d'água na cabeça. Já imaginou? Se você ouvisse um negócio desse, o que você fazia? Mandou essa na minha cara. Em parte ele tinha razão, porque casar uma filha com pobre, eles tinham mais recursos. Eu então falei, eu vou ficar rico. Se eu ficar rico, eu caso. Eu casei com 29 anos, mas casei bem. Eu fiquei mais rico do que meu sogro. Falando a verdade, Deus abriu as portas para mim de uma maneira e eu fiquei rico rápido. Casei com 29 anos e tirei a menina. Comecei a namorar ela com 17, ela casou com 26. Tinha tempo para desistir, não quis. Perdeu. Porque eu nunca desisto dos sonhos. Quem desiste não chega. Não abandone seus sonhos. Você está estudando, se preparando para o futuro? Se prepare. Sonhos é sonho que faz a gente viver, não pesadelo. Sonhos. Esse texto é tão rico, porque vemos Jesus assumindo o seu lugar na festa. Todos viram o poder, o Senhor sendo manifestado ali. Que lição extraordinária. E a turma do vinho beberam o melhor vinho, porque o melhor foi o Senhor que deu. O melhor para a sua vida é Ele que tem. Aleluia! O melhor para a sua vida é Ele que tem. Este mundo não tem o melhor. Quem tem é Ele. Você crê nisto? Ele tem o melhor. Creia. Creia. Ele tem o melhor. Curva a sua cabeça, vamos orar. Nosso Deus e Pai,